No início do século XX, o Brasil era ainda uma república jovem, com conquistas importantes e, de certa forma, bem recentes, como a abolição da escravatura e a primeira Constituição brasileira. Era um país de dimensões continentais, sem facilidades tecnológicas da atualidade. Corria então contra o tempo e contra as dificuldades para crescer e se estabelecer como nação. Naquele tempo, os atuais estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda eram um só, chamado de Estado de Mato Grosso. Com a finalidade de promover o desenvolvimento, o governo do estado incentivava o comércio, a imigração de uruguaios, argentinos e outros. Eles começaram a chegar especialmente à cidade de Corumbá, que deixava de ser uma pequena vila para tomar porte de cidade. Juntamente com os imigrantes, chegaram a Corumbá pessoas de várias partes do país. Entre elas estavam os cristãos de várias denominações, que começavam a se reunir para cultuarem a Deus. Na ocasião, um desses adoradores, chamado João Gregório Urbieta, recebeu uma cópia do Jornal Batista, publicada na cidade do Rio de Janeiro. Era o veículo oficial pelo qual a Convenção Batista Brasileira se fazia presente nas igrejas filiadas. Logo, o irmão Gregório se valeu das informações do jornal para pedir à convenção o envio de um pastor para conduzir aqueles cristãos. Passado algum tempo, a convenção tomou conhecimento do pedido e enviou o missionário americano Arthur B. Detter, que organizou em Corumbá a primeira igreja batista do estado de Mato Grosso, UNO, em 20 de agosto de 1911, deixando como responsável pelos trabalhos o próprio irmão João Gregório Urbieta. Enquanto o evangelho crescia no território mato-grossense, na Europa começava a Primeira Guerra Mundial. Em meados de 1910, fugindo dos conflitos, chegam ao Brasil milhares de imigrantes. Corumbá recebe centenas de sírios, libaneses, turcos, armênios e jordanianos. Poucos anos depois, vindos de São Paulo para Campo Grande, chegam os japoneses, em razão da chegada da Estrada de Ferro Noroeste, notável contribuição para o crescimento econômico e social do estado naquela época. A recém-organizada igreja de Corumbá se fortalecia. Dentre os irmãos que lá congregavam, estava um jovem chamado Manuel Carlos Rondon, conhecido como Carlito, que cumpria o serviço militar naquela cidade. Sua história é linda. Um dia, num culto ao ar livre, ouviu falar de Jesus. Foi então convidado a assistir o culto na Igreja Batista, momento em que entregou a sua vida ao Senhor. Carlito tornou-se um fervoroso estudante da palavra, buscando aprender mais e mais sempre que podia. Em 1915, o compromisso de Carlito com as Forças Armadas termina e ele retorna para sua família em Campo Grande. Mas havia uma grande diferença: ele se tornara um protestante, como eram chamados, de modo geral, os evangélicos naquela época. Ao chegar em casa e abrir a mala, Carlito retira dela a sua Bíblia e proclama que é um crente no Senhor Jesus. O silêncio diante da bombástica notícia toma a casa. A resistência de seus familiares foi grande, mas ele não desanimou. Ao contrário, no café, no almoço ou quando era possível, lia a Bíblia e explicava a mensagem aos que o ouviam. O público começou a crescer. Nos finais de semana, as reuniões regulares aumentavam e, junto com elas, os convertidos a Jesus. Sentados embaixo de frondosas árvores, já contavam-se mais de 30 pessoas, entre amigos e familiares de Carlito. À luz das Escrituras, aquele jovem tinha uma igreja em sua casa e liderava aquele grupo com grande ânimo. Ele até poderia ser chamado de nosso primeiro líder de célula, e aquele grupo de a célula-mãe da Primeira Batista. Passaram-se 2 anos. E Carlito procurou sua igreja de origem em Corumbá para ajudá-lo na organização do trabalho em Campo Grande, no que foi prontamente atendido. E mais, associaram-se a ele também os irmãos da recente Igreja Batista, formada na cidade de Aquidauana. Foi quase simultaneamente que o trabalho batista chegou às cidades de Aquidauana e Campo Grande. Diante disso, havia a necessidade urgente de obreiros para aquelas comunidades de discípulos de Jesus. Na ocasião, o pastor Arthur Detter, então secretário da Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira, é convidado para fazer uma série de conferências evangelísticas num cinema em Aquidauana.
Aproveitando a ocasião, em 14 de dezembro de 1917, o pastor Déter promove o concílio para ordenar ao ministério pastoral 2 irmãos, Francisco Correia de Araújo, para dirigir a Igreja Batista de Aquidauana, e Silidônio Urbieta, para ser o pastor da Igreja Batista em Campo Grande. Era o início de uma grande história.